Olá, pessoal. Estamos aqui com a nossa atividade dessa semana, que é o estudo dirigido número 11. As orientações permanecem as mesmas. Não esqueçam de mandar as respostas pelo formulário do Google. Esse é o link, tá? Quando vocês abrirem o PDF, é só clicar em cima que ele vai direto para o formulário do Google. Então, hoje a gente vai falar sobre propriedades de potenciação. Então, aqui eu descrevo algumas das propriedades, né? Expoente igual a zero significa que qualquer número elevado a zero é igual a 1, tá certo? Não importa que número seja esse. Se for elevado a zero, é igual a 1. Expoente igual a 1 quer dizer que não importa qual seja o número, se ele tiver elevado a 1, a resposta sempre vai ser ele mesmo, tá? Então, se você tiver, sei lá, uma flor elevada a 1, então a resposta vai ser flor. No caso, eu estou colocando a flor no lugar da variável, né? Poderia ser x, y, qualquer coisa desse tipo. Aqui, é base igual a 1. 1 elevado a qualquer número é o próprio 1. Porque, pense comigo, se você faz 1 vezes 1 não dá 1, 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 então, não importa quantas vezes você vai multiplicar o 1 por ele mesmo, o resultado sempre vai ser 1, tá? Potência de base 10, eu acho que essa é uma das que a gente mais usa, principalmente em notação científica, que a potência de 10, ela é igual a 1 elevado a tantos zeros quantos forem indicados no expoente. Deixa eu ver se foca, pronto. Aqui eu tenho 10 elevado a 8. Então, isso é quanto? Isso é o algarismo 1, seguido de 8 zeros, tá? A multiplicação de potência de bases iguais. Nesse caso aqui, tudo que a gente tem que fazer é o seguinte, ó, olhou, viu que são duas potências, viu que é multiplicação, viu que as bases são iguais, você pode simplificar isso daqui da seguinte forma, você mantém a base, que é o 2, e você soma os expoentes. Aqui tem um exemplo. Ó, aqui. Mantém a base e soma os expoentes. Então, 2 à terceira vezes 2 à quinta é a mesma coisa que 2 elevado a 8. Tá? Em algumas questões, eu posso pedir para vocês dizerem o valor numérico disso, ou eu posso deixar só ou vocês podem deixar só em forma de potência. Depende do que a questão falar, tá? E outra, isso só vale se as bases forem iguais. Não adianta se aqui tivesse 2 elevado a 3 e 4 elevado a 5. Esse aqui vocês não poderiam usar, tá? Só se as bases forem iguais. Divisão de potências de bases iguais, ela segue o mesmo princípio desse outro. A diferença é que, na divisão, ao invés de somar, a gente subtrai. Tá vendo? Então, aqui a gente tem uma divisão de potências de bases iguais. Então, a gente conserva a base, que é o 15, e subtrai os expoentes. Então, 15 a 32 dividido por 15 a 30 é igual a 15 ao quadrado. Porque imagina como seria difícil você calcular 15 elevado a 32. 15 vezes 15, 32 vezes. E depois dividir isso por 15 elevado a 30. Então, era uma conta muito difícil de fazer, mas você consegue fazer facilmente 15 ao quadrado. É só fazer 15 vezes 15. E pronto. Feliz da vida. Ah, e tem outra coisa importante que eu botei aqui na observação. Lembre-se de que 15 elevado ao quadrado é diferente de 15 vezes 2, tá? Você não vai multiplicar esse número por esse número aqui, não. Você vai multiplicar esse número aqui, essa quantidade de vezes. Então, se eu tenho 15 elevado ao quadrado, eu vou fazer o quê? 15 vezes 15. 15 ao quadrado, 15 vezes 15 igual a 225. 15 vezes 2 dá 30. 30 e 225 são coisas totalmente diferentes. Certo? Aqui, ó. 2 elevado a 8. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes. Não é 2 vezes 8. Tá certo? Aí aqui tem. Você pode se perguntar, mas professora, não era divisão? Como é que no fim eu acabo multiplicando? É assim mesmo, gente. Porque se você for fazer essa divisão aqui, vai ser o mesmo resultado que você fazer a multiplicação aqui, ó. 15 vezes 15. Tá? Então pode fazer tranquilo, não tá errado não. Potência de potência é quando você tem uma potência elevada a outra potência, certo? Nesse caso aqui, você conserva a base, porque só tem uma mesmo, e você multiplica os expoentes, tá? Então, aqui, ó, nesse exemplo, 4 ao quadrado elevado ao cubo. Então, vai ser 4 elevado a 2 vezes 3, vai ser 4 elevado a 6. Esse 4 elevado a 6, eu já botei aqui a resposta, 4.096, tá? Mas vocês sabem que é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 6 vezes, né? Aí aqui tem outro exemplo. Esse aqui é um pouquinho mais pesado de fazer, né? Porque aqui a gente tem uma potência de potência dividido por outra potência de potência. O que faz primeiro? Então, vamos fazer a primeira potência de potência, que é o que a gente vê mais fácil de fazer, né? Porque a gente precisa resolver isso daqui primeiro para depois resolver a divisão. Então, o que a gente faz? Aqui fica 3 elevado a 2 vezes 4, dividido por 3 elevado a 2 vezes 5. Tá aqui, ó. Tá? Então, aqui eu fico, esse número aqui é igual a 3 elevado a 8, e esse número aqui é igual a 3 elevado a 10.
Então, agora a gente já pode fazer a divisão, né? Aqueles numerões que a gente tinha ali, agora a gente vai reescrever eles assim, ó. 3 elevado a 8 dividido por 3 elevado a 10. E aí a gente percebe que é uma divisão de potência de mesma base. E aí, lembra que a gente viu antes? Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, vai ser 3 elevado a 8 menos 10. 8 menos 10 é menos 2. Então, a resposta vai ser 3 elevado a menos 2, tá? Ah, e todas essas propriedades, o contrário também é válido, tá? Se você pegar uma potência dessa aqui, você pode transformar ela assim, ó. 12 elevado a 3 vezes 3. Elevado a 3 elevado a 3. Por quê? 3 vezes 3 não dá 9? Então, é a mesma coisa aqui. Potência de um produto. Potência de um produto é quando você tem um parêntese aqui com uma multiplicação. Lembre que produto é multiplicação, tá? Eu coloquei aqui bem específico, ó. Em um produto, multiplicação. E quociente é divisão, mas a gente vai ver depois. E aí você tem um produto aqui, uma multiplicação, e ela está elevada aqui a uma potência. Então, o que você pode fazer? Você pode, ou você multiplica esse daqui e eleva ao 3, ou você pode distribuir esse expoente aqui para esses termos dessa multiplicação. Então, a gente vai ter, ó, isso aqui é igual a 4 à terceira vezes 5 à terceira, que é igual a 64, porque 4 à terceira é 64, e 5 à terceira é 125. 64 vezes 125, tá? Isso serve porque, às vezes, por exemplo, 4 vezes 5, 20. Eu teria que fazer 20 à terceira. Às vezes pode ser muito difícil se eu fizer logo essa multiplicação e depois eu tiver que fazer a potência. Às vezes é mais fácil eu fazer ele em partes separadas, que nem eu fiz aqui, para poder dar o resultado. Mas aí vai depender da questão, tá? E o contrário também vale. Se você pegar uma multiplicação dessa daqui, ó, tá vendo? Multiplicação de potência com expoente igual, você pode pegar essas bases aqui e jogar dentro do parêntese, e depois você coloca o expoente aqui. O contrário também vale, tá? E essa propriedade aqui, ela só vale se tiver multiplicação aqui dentro. Não vá fazer isso com mais ou menos, porque não vai dar certo, tá bom? Ele vai dar certo com a multiplicação e ele vai dar certo também com a divisão, tá bom? Com mais e menos, isso não serve. A do quociente, quociente é divisão, tá? Aqui, ó, quociente, divisão. É a mesma coisa, mesmíssima coisa. Você vai ter uma divisão dentro de um parêntese e ela vai estar elevada a alguma coisa. Eu até usei os mesmos números. Então, o que você vai fazer? 6 dividido por 4, a terceira vai virar 6 a terceira dividido por 4 a terceira. Você vai ter aqui 216 sobre 64 e eu simplifiquei isso para 27 por 8. Essa simplificação eu fiz dividindo em cima e embaixo pelo mesmo número, que foi 8. Eu até coloquei essa observaçãozinha aqui também, tá? Vamos dar continuidade. Expoente negativo. Quando você vê uma potência que ela tem um expoente negativo, significa para você deixar ele positivo, porque a gente não consegue resolver isso aqui sem calculadora. Então, para a gente conseguir resolver isso daqui, a gente tem que deixar esse expoente positivo. E a gente faz isso invertendo essa fração aqui e colocando o sinal de positivo. Basta inverter a base e reescrever o expoente com sinal positivo. Então, nesse caso aqui, ó, 2 terços elevado a menos 3. O 3, que estava no denominador, vai subir para o numerador, e o 2, que estava no numerador, vai descer para o denominador. O sinal do 3 também muda, tá? Então, aí aqui a gente tem o quê? Uma divisão elevada a um expoente. A gente pode usar essa propriedade aqui, né? Que a gente viu agora há pouco. Então, vai ficar 3 à terceira sobre 2 à terceira, que é 27 sobre 8. Ok? Tem esse outro exemplo aqui, ó. 5 elevado a menos 2. Professora, mas e agora? Como é que eu vou inverter o 5? Lembra que todas as vezes eu falo para vocês na sala de aula, quem já foi meu aluno sabe, eu acho que os outros também já devem saber, e se não sabe, vai saber agora. Todo número, a gente pode escrever um 1 embaixo dele para transformar ele em fração, todo número inteiro, porque ele também é um racional. Ele também pode ser escrito na forma de fração. Então, basta eu colocar um 1 aqui embaixo, ele vai virar uma fraçãozinha, de boas. Até porque 5 dividido por 1 é 5 do mesmo jeito. Então, tanto faz eu escrever o 5 assim ou assim. Vai depender da minha necessidade. E nesse momento, a minha necessidade é essa, de ter uma fração para poder inverter. Então, o que é que a gente vai fazer? Esse 1zinho que está aqui embaixo, ele vai vir para cima. Esse 5 daqui, ele vai vir para baixo. E o sinal do 2 vai mudar. E a gente vai ter o quê? 1 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado. Aqui, né? 1 vezes 1, 5 vezes 5, 1 sobre 25. Minha gata me anda aqui, participações especiais. Esse outro exemplo aqui, ó, a gente tem 1 sobre 4 elevado a menos 3. Pera, mulher. Nesse caso aqui, a gente tem que só o 4 está elevado a menos 3. O 1 não está. Então a gente só pode
deixar o expoente nesse 4. A gente não pode colocar o expoente nesse 1 também. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai inverter da mesma forma para poder esse expoente ficar positivo. Então, o que vai acontecer? O 4 que estava embaixo vai para cima e o 1 que estava em cima vai para baixo. E aí, o menos 3 que estava aqui, ele vai ficar positivo, então ele vai acompanhando o 4 também, vai ficar nessa estrutura aqui, ó, 4 a terceira sobre 1. E aí, 4 dividido por 1 não é 4? Do mesmo jeito? Qualquer número dividido por 1 não é o mesmo número do mesmo jeito? Igual a gente tinha aqui, né? Esse 5 eu reescrevi ele como 5 sobre 1, e aqui eu tenho 4 sobre 1. Então, tanto faz eu escrever isso aqui ou não. E a minha necessidade não exige mais que eu tenha essa fração aqui. Então, eu posso simplesmente escrever 4 a terceira. E 4 a terceira é o quê? 4 vezes 3? Não. 4 a terceira é 4 vezes 4 vezes 4, que dá 64. Tá? E aí, a gente chega aqui nos exercícios. Os exercícios estão bem básicos. São 5 questões, bem facinhas. E aí, ó, calcule as potências abaixo. Aqui, 7 ao quadrado, a gente tem esse número aqui, elevado a zero, tem esse aqui com expoente negativo, e tem esse aqui que eu acho que vai dar nó na cabeça de muita gente, mas não precisa, por quê? Aqui eu não tô pedindo valores específicos, até porque aqui não tem como você dar um valor específico, porque eu não coloquei. Eu coloquei um coração aqui, então quanto é coração elevado a 1? Lembra que eu falei lá na propriedade, qualquer número elevado a 1 é o quê? Tá? A2. Reduza cada expressão abaixo a uma única potência. Você vai pegar essas propriedades que a gente viu e você vai juntar essas expressões aqui numa potência só, tá? Para quem tem dúvida, basta dar uma olhadinha de novo no material e lá vai ter vários exemplos, tá? E aqui tem, ó, mais para vocês fazerem essa redução, tá bom? Vocês vão usar todas as propriedades. Ó, a gente acabou de fazer um desse. Vocês vão ter que usar todas as propriedades para poder reduzir essas potências aqui, tudinho, tá? Na 3 é de marcar. Então, você tem uma expressão aqui, tem uma frase, e vocês vão me dizer se essa frase é verdadeira ou falsa e o complemento, tá? Existe apenas uma resposta certa, tá bom? Uma dessas 4 aqui é a resposta certa. Esse aqui é para você classificar também em verdadeiro ou falso. Você vai me dizer, aqui eu coloquei, ó, 2 a 7 vezes 2 a 9. É igual a 2 a 9? Vocês acham que é? 7 a terceira, a quinta, é igual a 7 a quinta? Vocês acham que é? Vocês vão colocar verdadeiro ou falso. Lá no formulário do Google, vocês vão ter que marcar a grade, tá? Aí vocês vão dizer. E aqui é a mais fácil de todas. Quantas e quais foram as propriedades de potência estudadas nesse estudo dirigido? Então, vocês vão me dizer, vão lá olhar, vão contar quantas propriedades foram e vão me dizer quais foram elas, nome por nome, tá bom? Aqui a gente tem as referências e é isso. Bons estudos!